Acabei de assistir um vídeo de uma menina que falou sobre o detox de dopamina. Ela começou a fazer esse detox de dopamina, que é basicamente ficar sem redes sociais por um período. Inicialmente é de 7 dias e eu vou começar esse detox hoje, agora. Eu já usei o Instagram hoje, porque de rede social eu só tenho o Instagram. Então acredito pra mim que vai ser um pouco fácil, porque eu só tenho o estímulo do Instagram. Mas vamos aí fazer esse detox de dopamina por 7 dias. E todos os dias eu venho aqui relatar o que eu senti, quais foram os benefícios que eu senti. E aí eu vou relatando aqui nele. Agora é 5h20 da manhã do dia 2, sem usar o Instagram. Eu já fiz aqui meu devocional. Eu tô comendo minha banana com canela, porque 3 vezes na semana eu vou com uma amiga correr. E aí a gente corre agora das 5h30 até umas 6 e pouquinho. Então, hoje é o segundo dia. Eu não registrei nada lá no Instagram. Normalmente eu faço esse registro lá. Agora são quase 9 da manhã e hoje rendeu bastante assim pra mim, sabe? Porque sabe aquela sensação de que eu não tenho necessidade e nem obrigação de ficar mostrando coisas da minha vida, particularidades, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Sabe esse peso que eu acredito que as redes sociais ultimamente colocou muito em nossas vidas? Esse peso de que, eu preciso mostrar isso. Isso aqui é legal pra mim. Eu fui no salão e aí eu preciso mostrar que eu fui no salão. Eu fui hoje na academia, eu preciso mostrar que eu fui na academia. Com o tempo isso até que é bom, mas parece que com o passar dos anos, passar dos dias, parece que eu tenho a obrigação de falar sobre minhas particularidades. Não sei se vocês estão compreendendo assim o que eu quero dizer, mas o que eu senti assim nesses pouco espaço de tempo, que não necessariamente eu preciso ficar postando toda a minha rotina, todas as minhas coisas nas redes sociais. Eu preciso postar com intencionalidade, sabe? E não de fato ficar lá vendo uns vídeos curtos que não está agregando na minha jornada, que não está agregando na minha vida profissional e que só está com mais acúmulo de informações aí na minha mente, fazendo com que eu fique mais sobrecarregada emocionalmente. E o fato é que eu estava um pouco sobrecarregada emocionalmente de tanta informações, sabe? Eu estou fazendo uma formação acadêmica, eu estou me dedicando para isso, então eu preciso assistir vídeos, ler livros, ter uma imersão assim dentro realmente do que eu estou estudando. Mas o fato de que me desconectar um pouco assim dessas ferramentas e de parar de compartilhar um pouco a minha vida, até para dar uma respirada assim e saber e ter uma intencionalidade por trás de cada postagem, ter uma intencionalidade por trás de cada vídeo que eu assisto ali no Instagram. Para mim agora vai ter muito mais clareza, porque eu sei por que eu estou lá, e sair um pouco, fazer esse detox aí de dopamina, de inibir tantas informações que recebo no dia a dia, até agora está me fazendo bem. Agora falta alguns dias aí e eu vou documentando para vocês, porque eu quero inspirar você também a refletir um pouco, sabe? Será se o que eu estou fazendo nas redes sociais, será se o tempo que eu estou depositando lá, porque é um depósito que você está fazendo de tempo, vai me retornar alguma coisa? Vai me beneficiar em alguma coisa?
Então é de pensar, né? Hoje é o dia 3 sem mostrar nada lá no Instagram, sem usar o Instagram. E eu confesso que até outros tipos de informações eu tenho evitado nesse tempo. Como assim, Jaque? Por exemplo, som no carro quando eu tô dirigindo, eu não tô colocando. Quando eu vou tomar banho, fazer alguma coisa, normalmente, né, eu colocava um podcast ou músicas para eu ouvindo e fazendo as atividades ali do dia a dia mesmo. Eu não estou fazendo mais isso. E, sabe, eu tô tão mais leve, assim, sem tantas informações, sem tanta distração. E até hoje, quando eu estava levando minha filha pra escola, hoje de manhã, eu falei assim pra ela, assim, que o dia tava tão lindo, o dia tava muito bonito hoje, assim, e aí eu falei pra ela assim, hoje o dia hoje tá tão bonito, e aí eu percebi que eu estava sem usar o óculos, porque eu usava óculos, né, eu tinha miopia, estigmatismo, e aí o ano passado, final do ano passado, eu fiz uma cirurgia e não tenho mais necessidade de usar o óculos, mais. Mas só que eu agradeci a Deus ali no momento, naquele mês daquela cirurgia ali, porque eu estava muito feliz. Eu usei o óculos dele da minha adolescência até o ano passado. Então, naquele mês, eu agradeci a Deus, mas acaba que todas essas bênçãos que a gente vai tendo, sabe, no decorrer da nossa vida, que a gente vai conquistando, a gente vai deixando cair aí no mar do esquecimento. E hoje, sem excesso de distração, sem excesso de tanta informações, eu simplesmente olhei assim para o dia e eu percebi, moço, eu tô sem um óculos, Deus me abençoou, que eu fiz a cirurgia e que hoje eu consigo enxergar perfeitamente com os meus olhos. Então, até esses pequenos detalhes, sabe, da vida da gente, com tanta informação, com tanta distração, a gente vai deixando passar, a gente vai deixando de agradecer a Deus, de olhar para o dia, de olhar, sabe, com tantas distrações nos dias de hoje, o que eu percebo é que as pessoas estão deixando de olhar nos olhos das outras pessoas, deixando de apreciar o momento ali da pessoa, o momento a sós. E se você parar para pensar, quando não tínhamos tanto excesso de distrações assim, a gente ia nas casas das pessoas, íamos nas casas visitar os nossos parentes e simplesmente ficávamos ali, né, sem pressa, sem pegar no celular. Eu percebi isso, de que eu estou mais atenta aos detalhes, atenta às pessoas que estão à minha volta. E só 3 dias de tirando assim excesso de informações, excesso de dopamina. Só por 3 dias. E imagina se a gente ficar mais tempo sem tantas informações, sem tanto excesso de informações. Ainda falta alguns dias, eu vou registrando aqui todos os meus sentimentos do dia a dia, o que eu tô sentindo, para você também se inspirar e para quem sabe também você tomar essa decisão, né, de fazer aí um processo aí de jejum de dopamina, tirar um pouco das telas e olhar mais para a vida com outro olhar, sabe? Com um olhar de apaixonada pela vida. Que é isso que eu estou sentindo, assim, nesses dias. Apaixonada pela vida. Não desperdiçar o meu tempo, meu precioso tempo, com coisas inúteis, com coisas que não vão me agregar, com coisas que estão me afastando de mim mesma, das pessoas, da minha família e de Deus. Porque quando eu me distraio muito, não tenho tempo nem para orar, não tenho tempo nem para ler a Bíblia, não tenho tempo para falar com Deus. Então eu espero que eu venha te incentivar a você fazer um jejum de dopamina. Já estamos aqui no 4º dia sem mexer lá nas redes sociais.
E hoje é sábado, agora são 8 horas da manhã e eu já fiz devocional, já tomei café da manhã e eu dedico o sábado, período da manhã, né, para ler bastante, que eu já leio durante a semana, né? Eu tenho um máximo de uns 10, 15 minutos por dia para me ler durante a semana. Aí no sábado eu aproveito e leio por um período maior, por um período longo, cerca de 40 minutos a 1 hora. Aí atualmente eu tô lendo esse livro aqui, sobre psicanálise. Eu tô fazendo uma formação, neuropsicoterapia que chama. E aí eu tô pegando mais livros assim, nesse tema pra me ler. E sabe aquela sensação de que eu tô vivendo minha vida, buscando os meus objetivos, buscando os meus propósitos. Eu estou gerando projetos, mas não estou expondo, sabe? Não estou expondo, não estou com aquela sensação de que eu preciso mostrar isso, eu preciso mostrar aquilo. Eu estou me sentindo mais presente, na verdade, assim, nas coisas que eu estou fazendo. Tanto nos meus estudos, quanto na leitura, quanto nos devocionais. Por quê? Antes, quando eu ia fazer o devocional, eu tinha que postar lá que eu tava fazendo devocional, né? E isso meio que tirava a conexão ali do momento. Eu tava estudando, aí eu tinha que postar também sobre o estudo ali que eu tava fazendo. Perde o foco, não tem jeito, perde o foco. Agora, eu sento aqui na sala aqui da minha casa, e aí eu fico horas lendo, eu fico por horas estudando, sabe? Eu não perco meu foco, eu não perco o meu raciocínio ali naquele momento. E quando a gente tá a todo momento caindo notificações no celular, e a gente tem essa sensação de que precisa ver, o que está acontecendo no mundo, isso vai nos deixando pessoas mais ansiosas, pessoas que querem saber de notícias o tempo todo, pessoas que querem de informações o tempo todo, sabe? E com o passar do tempo, isso é prejudicial à nossa saúde emocional, à nossa saúde espiritual e até mesmo à nossa saúde física. Então, eu fazendo esse detox aí de dopamina por esses dias, hoje é o 4º dia, eu já sinto uma diferença assim enorme. Como eu falei pra vocês ontem, quando eu tava levando lá minha filha na escola, eu evito de colocar músicas, de colocar podcast assim nas coisas que eu estou fazendo, principalmente nessa semana, né? Essa semana que eu estou fazendo esse detox de dopamina, é pra mim desconectar mesmo de tantas informações assim desnecessárias no momento. Aí atualmente eu estou lendo o livro que eu falei pra vocês, e aí eu continuo estudando o curso que eu estou fazendo, a formação acadêmica que eu estou fazendo no momento. E hoje eu já estudei tanto que pela manhã já li bastante, já fiz meu devocional. É uma paz assim, sabe? Uma paz interior. E se você tiver a oportunidade de fazer também, se você não trabalhar nas redes sociais, porque tem pessoas que trabalham, né, que precisam dessa ferramenta. Mas se você não precisa tanto agora, nesse momento de sua vida, eu super indico para você fazer esse detox de dopamina. Ou pelo menos um final de semana, né? Final de semana sem entrar nas redes sociais. Eu te garanto que você vai ver que você tem muito mais tempo do que imaginava. E que você vai ficar menos ansiosa. E você vai gostar muito, assim como eu tenho gostado bastante nesse período aí que eu estou só conectada mesmo com as coisas que eu preciso estudar, que eu preciso ver. E eu percebi que meu tempo
rendeu muito, muito mesmo. E aí, agora é 8 horas ainda vou ter mais umas 2 horas aqui de estudo, pra eu depois fazer as coisas que eu preciso fazer de casa. Então, a gente se vê amanhã, né? No 5º dia. 6 dias sem o uso das redes sociais, sem o uso do Instagram. Aí você pode me perguntar, Jaque, mas o que é que mudou? O que é que você sentiu nesse período? Bom, ontem foi o 5º dia, mas eu esqueci de vir aqui gravar os vídeos. Eu simplesmente esqueci. Quando eu lembrei já era à noite. Mas ontem foi tranquilo. Eu curti bastante minha filha, minha família. E hoje é o 6º dia. E o que que eu percebi? É que nós chegamos a um nível, sabe, de exposição, onde a gente coloca a nossa família, onde a gente coloca os nossos sonhos, a gente coloca particularidades nossas ali exposto nas redes sociais. E nós precisamos ter muita cautela, principalmente sobre os nossos sonhos, né? Porque quando a gente expõe os nossos sonhos, os nossos desejos, algumas pessoas que não vão nos ajudar, pelo contrário, que vai nos impulsionar a desistir, vão estar ali observando, sabe? Nós precisamos ter cuidado com isso. Mas eu acredito que eu vou retornar para as redes sociais, mostrando ali a minha rotina, mas com uma certa cautela. Eu tenho um propósito, sabe, de mostrar algumas particularidades da minha vida, não o meu íntimo, não minha família, mas eu tenho algumas particularidades que eu vou postar para simplesmente impulsionar outras pessoas a ser mais produtivas, a ser mais constantes, a ser pessoas mais disciplinadas, a serem pessoas que buscam conhecimento, que buscam a Deus sobre todas as coisas. Esse é o meu propósito nas redes sociais. E foi isso e nesse período me fez entender muito sobre isso. Não é que eu não preciso mais usar as redes sociais, me afastar e tudo mais, na qual eu quero trabalhar com isso. Mas de ter cautela. O que postar, como postar e quando postar. Não necessariamente eu preciso expor toda a minha vida, todos os meus sonhos, todos os meus desejos ali nas redes sociais. Não. Mas no meu propósito, o meu intuito é simplesmente compartilhar coisas na qual vão impulsionar outras pessoas, sabe? E me afastar um pouco, assim, do excesso de dopamina das redes sociais me fez também perceber 2 coisas. Primeiro, essa sequência de vídeos que eu fiz aqui, às vezes eu parecia sem maquiagem, com excesso de espinhas no rosto, sem a necessidade de uso de filtro. Porque lá no Instagram, a gente tem uma necessidade absurda de mostrar uma pessoa que a gente não é. A gente tem uma necessidade de colocar filtros para esconder algumas imperfeições, mas na verdade a gente não é aquilo. E me fez entender isso. Me fez entender que eu posso mostrar quem realmente eu sou, na minha essência, no meu físico. Não preciso eu ficar postando com filtro, sendo que eu não sou aquela pessoa do filtro. Eu sou essa pessoa aqui. E essas sequências de vídeos que eu fiz com algumas imperfeições me fez entender isso. Eu sou única e não necessariamente eu preciso ficar postando com filtros, ficar mostrando uma pessoa que eu não sou. E as redes sociais, ela tem isso, né? Ela deixa lá filtros disponíveis, algumas pessoas as usam muito. E às vezes a gente quer alcançar uma perfeição que não existe, certo? E me afastar um pouco, assim, do excesso de dopamina me fez enxergar isso. Me fez enxergar que as pessoas que vão chegar até mim, que vão continuar me assistindo, que vão continuar assistindo os conteúdos aqui no canal e também lá na outra rede social, elas vão ficar não pelas minhas perfeições, mas justamente pelas minhas imperfeições. Justamente porque eu não sou uma máquina, né? Eu sou um ser humano, e ser humano, ele não é perfeito.
tem suas falhas. E é sobre isso. Eu aprendi muito, assim, nesse período, sabe? Eu me aprendi também que é necessário a gente dar um tempo, assim, para certas coisas. É necessário a gente dar um tempo para algumas coisas, até pra gente pensar melhor, até pra gente ver outras possibilidades. A gente precisa sair um pouco fora pra gente ver outras possibilidades. Hoje aí, então, é o 6º dia. Eu já senti uma diferença enorme, assim, porque eu fiz tudo isso com uma intenção de ser uma pessoa melhor, uma intenção de enxergar oportunidades melhores, uma intenção de me conectar mais com a minha família, de me conectar com Deus na qual eu sirvo, na qual eu acredito. E é sobre isso. Amanhã é o 7º dia e eu venho contar o relato para vocês aqui como está sendo o meu 7º dia também. Hoje estamos aí finalizando então o 7º dia, 7 dias sem o Instagram. E eu percebi algumas coisas, sabe, nesse período. Primeiro, que eu tive uma clareza melhor das minhas metas, melhor dos meus objetivos. Eu realinhei, sabe, ajustei o GPS aí de algumas metas, sonhos, objetivos, e sem a interferência de outras pessoas, sem a interferência do excesso de informações, sem a interferência de pessoas ali, eu olhando as redes sociais, sem essa interferência, sabe? Porque às vezes a gente tá vivendo o sonho do outro, mas não o sonho nosso. E eu percebi isso, que eu alinhei novamente os meus objetivos, os meus sonhos, tive um foco melhor nisso, sabe? Outro ponto é que eu percebi que mesmo eu saindo intencionalmente das redes sociais, poucas pessoas perguntaram como eu estava. Se eu estava tudo bem, por que eu havia sumido ali, né, das redes sociais. E me fez perceber que eu preciso valorizar quem caminha comigo, quem está nos bastidores. Porque às vezes a gente posta uma vitória, a gente posta um resultado lá nas redes sociais, as pessoas elas vibram, né? Elas vibram, elas te elogiam e elas te mandam mensagem ali para você. Mas quando você some, mesmo que de forma intencional, poucas pessoas perguntam como você está. E isso não é somente com você, acontece comigo também e eu acredito que acontece com outras pessoas. E me fez perceber isso, que eu preciso valorizar quem realmente está do meu lado, quem caminha comigo, quem está nos bastidores da minha vida. E foram dias assim de muito aprendizado, sabe? Eu super indico você fazer um detox de dopamina, um detox digital. Eu até tenho um vídeo aqui no canal já falando sobre como fazer um detox digital de uma forma correta, sem você se frustrar. E eu te indico fazer um detox de dopamina, mesmo que não precisa ser necessariamente 7 dias, né, como eu fiz, mas por um período, para você ter mais foco, para você ter mais clareza, para você conseguir enxergar os seus objetivos sem a interferência de pessoas. Espero do fundo do coração que esse vídeo te impulsione a se conectar mais com você, a se conectar com seus sonhos, a se conectar com seus objetivos e principalmente se conectar com Deus. Então, use esse tempo para você se conectar com Deus. Eu espero muito ter te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!